Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Victor, desenvolvedor-chefe de Campos de Batalha. E nesse vídeo eu vou estar falando para vocês como funciona a fase do personagem, a fase de um personagem completa, com todas as suas etapas. Ok? Nesse exemplo aqui, ó, jogador azul, turno do jogador azul, fase do primeiro personagem, certo? Vamos lá. A fase de um personagem é dividida em 3 etapas, sendo início da fase, fase de combate e final da fase. Ok? Então vamos lá. Início da fase. No início da fase, o controlador do personagem deverá ativar obrigatoriamente todas as habilidades ativadas que aquele personagem possui. Nesse exemplo aqui, ó, no caso de uma fase do Scott Negro, ele tem a habilidade Amarras Energizadas, que é uma habilidade ativada. Habilidade ativada representada por esse ícone de uma mira, né? Até no texto está escrito, ó, no início de sua fase. Então, esse texto, início da sua fase, está condizente com ao momento de início de fase da fase do personagem, certo? Então tá, no início da sua fase, o inimigo-alvo de custo 3 ou menor recebe 1 ponto de dano e fica imobilizado. Então eu vou escolher um alvo de custo 3 ou menos e vou dar 1 ponto de dano e imobilizar. Vamos dar um exemplo aqui na Madame Hydra. Então eu imobilizei a Madame Hydra e ela recebe 1 ponto de dano mágico, ok? Isso foi o disparo dessa habilidade obrigatória ativada, que é ativada obrigatoriamente no início da fase do Scott Negro. Ok? Ele não tem mais habilidade ativada, aí ele vai para outra fase. Mas eu quero aproveitar, antes de irmos para a fase de combate do Scott Negro, para explicar um outro ponto, ó, um exemplo bem interessante. A Madame Hydra, quando ela entra em jogo, ela coloca um veneno no inimigo-alvo, e esse veneno, né, nós chamamos de veneno, porque é da habilidade dela, veneno mortal, na verdade ele é uma habilidade ativada que o personagem recebe. A gente marca por esse marcador aqui de veneno, mas é como se ele tivesse mais uma habilidade aqui embaixo, mais uma caixa de habilidade correspondente a esse veneno. O que essa habilidade faz? Lá na carta da Madame Hydra é descrito: no início de sua fase, perca 1 ponto de vida e receba -1, -0 até o final de sua fase. Ou seja, no início da minha fase do Scott Negro, por estar com o veneno, vamos lá, o Scott Negro é 2/6. Por estar com o veneno, ele vai perder 1 ponto de vida e 1 ponto de ataque, né? Sendo que esse 1 ponto de ataque é até o final da fase, certo? É o final da fase do Scott Negro. Então veja bem, uma coisa interessante. Ah, Victor, mas eu tenho 2 habilidades ativadas. Eu tenho Amarras Energizadas e eu tenho o Veneno. Só que eu tenho 1 de vida só. O que acontece? O controlador do turno, no caso eu, o controlador do Scott Negro, que está na fase do Scott Negro, eu vou escolher qual habilidade das ativadas vai ser disparada primeiro. Eu vou escolher a ordem dessas habilidades. Então, como eu tenho Amarras Energizadas e o Veneno, eu posso escolher por primeiro disparar Amarras Energizadas. Então eu dou 1 de dano lá, estava 6. Dou 1 de dano aqui, imobilizo ela, e depois eu ativo o Veneno, que me faz perder 1 de vida e 1 de ataque, no caso, e aí eu seria derrotado. Entende? Então, o controlador do personagem que está no turno, que escolhe a ordem de disparo dessas habilidades ativadas. Inclusive, tem uma habilidade que não é ativada que acontece aqui também, que é a regeneração. A regeneração é uma habilidade estática, mas é no início da fase o personagem restaura 1 ponto de vida. Esse disparo, esse efeito de início de fase da regeneração, entra também na pilha de habilidades que você vai escolher a ordem. Vamos supor que o meu Scott Negro tivesse regeneração também. Então ele teria Amarras Energizadas, regeneração e o veneno. Então eu poderia dar primeiro Amarras, depois regeneração e depois o veneno. Logo, eu não seria derrotado. Se eu escolhesse o veneno primeiro, eu ia dar mais energizadas, aí o veneno eu ia para 0, aí eu já teria morrido. Eu não posso ir para 0 e voltar para 1 com a regeneração, tá? Então isso é um ponto importante, ok? Então o que nós falamos até agora corresponde a início da fase do personagem. Então no início da fase você vai ativar obrigatoriamente todas as suas habilidades ativadas. Ok, próximo ponto, fase de combate. Ativei todas as minhas habilidades, agora eu vou para a fase de combate. Eu sou obrigado a atacar um personagem inimigo. Tá? Eu sou obrigado, não posso optar por não atacar, eu tenho que atacar. E eu vou atacar um personagem à minha escolha, não precisa ser o da frente, e etc. Só que, se o inimigo possui um personagem que possui provocar, que é uma habilidade que faz com que ele seja obrigado a ser atacado, que obriga os outros personagens a atacá-lo, você tem que atacar o provocar. Então, no caso desse meu Scott Negro, se eu fosse atacar um personagem aqui, eu teria que obrigatoriamente atacar o Homem-Gorila. Beleza? Se não fosse isso, eu poderia atacar qualquer um. Ok, fase de combate. Eu vou causar o meu total de pontos de ataque, o valor do meu total de pontos de ataque, ao total de pontos de vida do Homem-Gorila, e o Homem-Gorila vai causar o total de pontos de ataque dele ao meu total de pontos de vida.
É feito esse cálculo e ele é subtraído ao mesmo tempo, tá? No caso, vamos supor, o meu Scott Negro é 6 de vida. Ele vai receber 3 pontos de dano do Homem Gorila e eu vou causar 2 pontos de dano no Homem Gorila. O que vai acontecer? Como eu tenho resistência física, todo dano de combate recebido é reduzido em 1. Então aqui o Homem Gorila, em vez de causar 3 no meu Scott Negro, ele vai causar 2. 1, 2. Certo? Porque eu tenho resistência física. Eu recebi 3 de dano, mas quando esse dano bateu na minha vida, ele foi reduzido pela minha resistência. Eu bati 2 de dano no gorila, o gorila recebeu 2 de dano, mas como ele também tem resistência física, ele só sofre 1, ok? Então os personagens sempre recebem o dano cheio nesse caso, mas as suas resistências vão reduzir o dano sofrido, ok? Então tá, feito o combate, é hora do final da fase. O que acontece no final da fase? Vou pegar um outro exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Quando o personagem tem uma condição negativa, como a Madame Hydra está imobilizada, sempre no final da fase dela, conforme o texto está descrito, que quando você põe imobilizar é dito que na próxima fase dela ela fica imobilizada. Chegou essa próxima fase, ela está imobilizada, ela não ataca, e no final da fase, exatamente, nessa etapa da fase do personagem, final da fase, passa o início de fase, ela vai ativar, passa a fase de combate, ela não vai atacar, e no final da fase, ela remove essa condição. Tá bom? Isso também acontece com alguns efeitos, como o crescimento do Hulk, que cresce no final da fase, certo? Então, recapitulando rapidamente aqui para vocês, existem 3 etapas dentro da fase de um personagem. Início da fase, que é quando você vai ativar as habilidades ativadas, que tem o ícone de uma mira. Fase de combate, que é quando você vai atacar e causar dano e receber dano no contra-ataque. E final da fase, onde você remove condições negativas e faz a limpeza de certos status e efeitos. Ok? Feito isso, você passa o seu turno pro próximo jogador e ele vai pro personagem dele e assim por diante. Perfeito? Quero aproveitar e deixar um bônus aqui para vocês explicar uma coisa bem importante. Eu aproveitar aqui o punho de ferro, tá? Veja só, gente, essa parte é bem interessante. O punho de ferro, ele tem 6 de ataque. 6 de ataque. Tem 1 ponto de ataque. Só que quando ele ataca, ele desencadeia uma habilidade que faz ele ganhar 2/0 e causa 1 de dano aos inimigos adjacentes ao inimigo atacado, ok? Então vamos lá. Vamos supor que a Madame Hydra ela tá 1 de vida. E o Armadillo está recebendo o buff dela, tá? Então ele está ficando 3 de ataque, porque ela dá mais 1, mais 0 para os adjacentes, ok? E vamos supor que ele está 1 de vida. Aqui, ó, 1 de vida, certo? O que vai acontecer? Esquece esse Homem Gorila aqui com provocar. O punho de ferro vai atacar o Armadillo, certo? Eu foco no ataque no Armadillo. Então tá, início da fase, eu não tenho nenhuma ativada, não ativei nada. Fase de combate, eu vou atacar o Armadillo. Quando eu declaro o atacante e declaro o inimigo que eu vou atacar, eu declaro o inimigo que eu estou dando o alvo do meu ataque, eu desencadeio essa habilidade. Essa habilidade ela me buffa, me dá 2/0, então ganho 2, vou para 3, e causa 1 ponto de dano aos inimigos adjacentes ao inimigo atacado. Então antes de eu ir para o combate, essa habilidade já desencadeou. Ou seja, os inimigos adjacentes ao meu alvo já receberam 1 de dano. Logo, a Madame é derrotada e o ataque do Armadillo cai para 2. Aí sim eles vão para o combate propriamente dito, onde os danos vão ser debitados dos seus pontos de vida. Entenderam? Então, mais uma vez, recapitulando. Quando você ataca com um personagem que desencadeia ao atacar, você faz todo o efeito dele, dessa habilidade, antes dele mesmo propriamente causar o dano e receber o dano de contra-ataque. Tá? Nesse caso, veja que interessante. Se eu bater no Armadillo, eu vou desencadear minha habilidade antes do combate, vou causar 1 de dano aos adjacentes dele, no caso a Madame Hydra vai perder, e o ataque dele de 3 vai cair para 2. E aí eu vou receber apenas 2 no contra-ataque, em vez de 3. Tá, pessoal? Então, fiquem ligados a esse detalhe aqui. Beleza? Espero que vocês tenham aprendido aí um pouquinho mais sobre campo de batalha, espero que vocês tenham gostado, obrigado pelo apoio de todos, e tamo junto! Valeu!